Arthur, Cara, pelo obrigado. auxílio. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz e professor do programa de pós-graduação em comunicação e cultura da UFRJ. Estou com vocês aqui numa parceria com o Centro de Memória da Eletricidade, conversando sobre diversos temas associados à comunicação e memória. A gente tem conversado com vários especialistas que lidam com essa questão das mais diferentes formas. E hoje nós vamos conversar com a professora Fernanda Sanglard, que vem trabalhando com essa temática da comunicação e memória já há algum tempo. Ela que é atualmente professora adjunta do programa de pós-graduação em comunicação é, e da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Ela fez a sua graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora em comunicação, fez o seu mestrado e também pela mesma universidade, e o doutorado ela concluiu em comunicação também pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela vem trabalhando com a temática da comunicação nas suas relações com a memória, mas também associando muito a dimensão dos direitos humanos, da comunicação política, trabalhando com momentos de crise e circulação de informações em momentos de crise, todo um conjunto de estudos também que ela vem desenvolvendo sobre a ditadura militar, a justiça de transição e as comissões da verdade. A gente vai conversar com ela sobre esses vários projetos que ela foi lidando com essas temáticas da memória e dessas memórias represadas, às vezes reprimidas, em contextos marcados por estado de exceção, ditaduras, etc. É o que ela vem tratando há muito tempo nas suas pesquisas, e como que o Brasil lida com essas memórias reprimidas, também a maneira como o Brasil vem lidando em termos de políticas de memória e de reparação de vítimas de momentos de exceção, de regimes de exceção ditatoriais que o Brasil passou. Bom, é um prazer, Fernando, poder contar com você, com a sua participação e sua presença aqui. Eu queria que você falasse um pouco como é que se deu o seu interesse por essa temática da memória, do ponto de vista da comunicação, você que tem toda a sua formação mestrado, doutorado em comunicação, como é que se deu o seu interesse pela memória a partir da comunicação, como é que foi essa aproximação? Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente começar a conversa. Olá, Igor. Olá para todo mundo, né, que nos acompanha, que dedicou um pouquinho do seu tempo para poder assistir aqui essa nossa conversa. Primeiramente, queria dizer que o prazer é meu. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Não sei se eu já tive a oportunidade de dizer isso, mas assim, acho que você é um jovem pesquisador de muito bem sucedido assim nas suas produções, no seu caminho. Então, estou aqui conversando com alguém que eu admiro muito e também admiro, sou uma admiradora, né, uma pessoa que acompanha esse projeto, né, de vocês, assim, e dou um enorme valor para ele. Então, fiz questão, né, de estar aqui quando você me convidou, me sinto lisonjeada de que vocês tenham, né, considerado o meu nome. E aí, pensando assim um pouco como que começa a minha trajetória, né, e essa relação com a comunicação e memória, os estudos de memória, primeiro eu preciso falar como é que eu entendo um pouquinho, né, esse conceito, essa noção de memória, assim, para como é que ela vem, né, na minha vida e na minha trajetória de pesquisa. Eu mesmo antes, assim, enquanto leiga, né, enquanto uma pessoa que não dominava, né, propriamente os conceitos da área, eu sempre entendi a memória como um elemento articulado, intrínseco aos processos comunicacionais. Então, a memória enquanto um elemento de comunicação e, portanto, dependente da comunicação para, de alguma forma, se materializar, para, de alguma forma, ser construída, né, pelos sujeitos, e da mesma forma a comunicação como algo dependente da memória, né? A gente então depende das nossas memórias, né, para a gente criar qualquer tipo de interação, ou seja, então
a memória como um exercício de articulação, de interação, entendendo, né, a comunicação a partir desse paradigma relacional que a gente já tem hoje, né, muito difundido na nossa área de comunicação. Eu começo ali a ver que são coisas indissociáveis, né, que é muito difícil a gente compreender, principalmente quando eu estou olhando para processos de comunicação política, compreender esses processos, não considerando os processos históricos e não considerando as memórias que são construídas a partir, né, desses processos históricos. E aí que começa, então, o meu caminho por entender isso. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de arte, de cultura. Na minha infância e adolescência eu fiz teatro, e aí eu lembro assim que eu tive um grande mestre, assim, um professor de teatro muito querido, que é o Toninho Dutra, que é um historiador e uma pessoa que depois foi secretário de cultura lá na minha cidade, em Juiz de Fora. E aí ele sempre falava assim: gente, guardem todas as produções de vocês, guardem, criem, né? Porque se amanhã vocês resolverem se profissionalizar e tudo, essas memórias, né, da trajetória de vocês no teatro, elas têm que estar registradas e tudo. E sempre gostei de museu, sempre gostei de livros, de história, dessas questões. Eu acho que isso também foi me aproximando um pouco, ainda que a gente compreenda, né, que as noções, né, de memória e história, elas, apesar de serem articuladas, elas não são a mesma coisa. Esses caminhos, de alguma forma, foram me aproximando. Então, assim, cada peça de teatro que a gente, né, ia começar a estudar, a gente começava a pensar, a gente buscava tentar entender o contexto, as coisas que as pessoas já tinham falado, né, sobre aquilo e tudo mais. Depois eu acabo me distanciando um pouco dessa questão da produção mais artística e tudo, e acabo começando uma faculdade de jornalismo. Na época eu lembro que eu queria fazer artes cênicas, alguma coisa assim, em Juiz de Fora não tinha. Na faculdade, eu queria ir para o Rio, minha mãe, né, não falou, não, você vai fazer faculdade aqui e tudo, e eu acabei fazendo comunicação, que era o que se aproximava mais. Meu pai é jornalista também, então tenho essa questão, mas eu achava que eu não ia seguir pelo ramo do jornalismo muito propriamente, não. Eu pensava, às vezes, em cinema, em outras coisas, mas acabou vindo, né, o jornalismo aí como obra do destino na minha vida, e essa compreensão também de que o jornalismo ainda é, mesmo hoje, né, tão numa sociedade, né, que tem atacado tanto, né, o jornalismo, os seus jornalistas, né, tem um fenômeno também de perda de credibilidade de grandes jornais, outras formas de circulação, né, de informação, de conteúdos das mais diversas. Eu ainda acredito no jornalismo como um elemento crucial, né, para a construção de memórias e para auxiliar que a gente se lembre, né, das coisas do passado, né, das coisas que aconteceram. Então, isso de alguma forma foi criando um imbricamento assim das minhas formas de estudo. Então, uma pessoa que tinha interesse por questões políticas, né, por questões de compreender a sociedade, né, enquanto política, né, como também indissociável das nossas vivências, uma perspectiva, né, aí de gostar de história, né, de gostar dessa perspectiva também de estudos, de contexto, de compreender essas questões, esse lado também cultural forte, e o jornalismo que veio aí. Então, nas minhas pesquisas eu tento, até hoje, né, conectar essas coisas, conectar esses elementos e buscar, então, compreender como as narrativas, né, jornalísticas acionam, né, as memórias, de que forma os jornalistas, né, ao produzir, ou seja, ao contar histórias sobre esse mundo contemporâneo, ao contar, né, ao narrar as coisas que estão acontecendo no cotidiano, como eles também estão construindo, né, versões que futuramente as pessoas vão recorrer para poder compreender um pouco mais o seu passado. Ou seja, uma atividade, então, eminentemente do presente, né, perspectiva da memória, mas sempre com um olhar, né, para a gente compreender alguma coisa que também já aconteceu, ou algo que nos instigue, né, a lembrar, vamos dizer assim, e a, portanto, esquecer, né, que também é um outro elemento importante, que aí nos meus estudos eu começo, né, a compreender um pouco melhor a perspectiva positiva do esquecimento, então, para a nossa vida, né, e para o nosso trabalho, vamos dizer assim. Perfeito.
Pensando justamente nisso, nessa dimensão, você falou agora mais ao final de algo bem importante, que é essa dimensão do lugar da memória e jornalismo. A gente tem, por um lado, momentos em que isso fica muito evidente, né, em processo de rememoração, 55 anos de ditadura, agora a gente está vivendo os 200 anos, né, o bicentenário da independência do país. Então, são momentos que o jornalismo realmente, né, rememora, coloca essa atividade de relembrar o passado como... Mas você tocou também num ponto que é muito interessante, que é essa dimensão ela é cotidiano da prática jornalística, especialmente nos processos de contextualização, né? Essa rememoração também, e situar o leitor em processos históricos, isso é parte da reportagem jornalística, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais assim dessas duas dimensões, uma em momentos de rememoração, em alguns momentos que são críticos, né, como da ditadura militar. Eu acho que é algo que você tem se dedicado bastante na sua pesquisa. Em outros momentos que é muito curioso, né, que a independência do Brasil ela não é vista de forma crítica, né, ela é vista de forma quase totalmente celebratória, sem qualquer tipo de, de colocação de uma crítica em relação a isso, até pela pouquíssima participação popular ou nenhuma participação popular no processo que se deu, né, entre militares também. Então, todo um processo que se deu sem a participação popular, um processo que se deu pela corte brasileira, mas portuguesa, é todo um processo que se deu no alto da sociedade, digamos assim, brasileira daquela época, e também que a gente rememora quase somente positivamente. Mas também, por outro lado, queria que você falasse desses momentos em que o jornalismo também rememora na dimensão da contextualização, que é importante. Então, se você quiser dar exemplos, fique à vontade. É excelente, assim, essa reflexão, e o que você me ajuda aqui a fazer, porque é exatamente como a gente pode compreender hoje a atuação, né, do jornalismo, né, hoje eu estou muito interessada em compreender esses acionamentos de memória, ou seja, como a gente, enquanto sujeito, e como o jornalismo também, né, o que ele faz, né, que estratégias discursivas, narrativas ele utiliza para poder fazer esses acionamentos, né? E a tese eu fiz isso muito, da tese de doutorado, de modo muito incipiente, né? Mas o que a gente pode perceber ali, o que eu tenho resultado? As efemérides, elas são, então, as datas comemorativas, ou as datas de celebração, ou de rememoração, porque tem episódios como o golpe de 64, que não são episódios de serem comemorados, né? Mas precisam ser rememorados. E aí o jornalismo tem um papel crucial, porque ele sempre tem um agendamento, né? Eu, enquanto também professora, né, da Faculdade de Comunicação e do curso de jornalismo que a gente tem na PUC, eu sempre coloco para os meus alunos assim: o jornalista trabalha com a imprevisibilidade, né, com o que vai acontecer. E aí, diante disso, ele precisa ser extremamente planejado, extremamente organizado, para se articular e para tentar prever algumas coisas que possam acontecer e para ter condição de noticiar aquilo, de reportar ou de, né, contextualizar aquilo da melhor forma possível. E aí, desse modo, essas efemérides, esses agendamentos, esses aniversários, são sempre episódios interessantes do ponto de vista dos valores notícia, né, do ponto de vista daquilo que o jornalismo considera. A grande questão é quando o jornalismo foca esses acionamentos de memória quase que exclusivamente nesses episódios, ou nas grandes reportagens, ou nos trabalhos de jornalismo investigativo e contextual, e o cotidiano passa a ser um tipo de cobertura muito episódica, ou um tipo de cobertura, né, que a gente brinca assim, corre atrás do prejuízo, né, que fica muito cercada do que está acontecendo e não tem uma capacidade de trazer outros elementos, de fazer essas conexões, de fazer essas relações para facilitar de alguma forma para a pessoa que está lendo, que não tenha, de repente, vivido determinado período, ou que não saiba, né, dos efeitos ou das questões pregressas ou de outros elementos, né, ou não tenha
possibilidade de conversar, ou de ter, né, uma pluralidade de vozes sobre os episódios. A gente sabe que as narrativas, elas são construções, elas são sentidos, elas são perspectivas sobre um fato, né, que nunca se diz todo, se nunca se coloca completo. Mas esses pontos de vista de complexidade é hoje que eu tenho percebido, tenho sido mais crítica, né, a essa cobertura jornalística cotidiana. E aí entra um outro ponto que eu acho que o jornalismo é muito importante e que às vezes talvez não compreenda a dimensão dessa importância e, portanto, não a valorize tanto quanto deveria, que é o seguinte: por muito tempo, e acho que majoritariamente na história do Brasil, a nossa história, né, ela é contada a partir das memórias dos vitoriosos ou dos poderosos, né, dos grupos econômicos detentores, né, da maior parte do capital, ou seja, há uma centralização dessas perspectivas por esse olhar. O que sempre me incomodou enquanto jornalista, enquanto estudante e enquanto pesquisadora, que era quantas vozes ficavam silenciadas, né, ou esquecidas, ou deixadas em segundo plano por conta dessas perspectivas. E aí o que você diz sobre a nossa história, né, o processo de independência, né, e tudo isso, é muito isso, é uma construção de longa trajetória que a gente tem. E aí sempre também me causou um incômodo, por exemplo, quando a gente viaja, né, vai para algum lugar que tenha políticas de memórias muito estabelecidas, né, e tudo. Então, vamos pensar alguns países da Europa, até o próprio Estados Unidos, o México, e alguns outros lugares, e você vê museus importantíssimos, cada vez mais, né, atuais, modernos, né, com novos recursos de interação e tudo, às vezes voltado para criança e tudo, voltado para episódios trágicos ou dramáticos da sua história. E aí a gente olha um pouquinho para o Brasil e a gente vê como parece que temos memórias que são tão traumáticas que a gente não se debruçou em conhecê-las mais a fundo ou oferecer possibilidades para a sociedade de vivenciar esses traumas a partir de uma outra perspectiva, né, mais positiva, ou no sentido de compreensão. Então, por exemplo, o caso da ditadura, né, que eu estudo, nós temos poucos, né, talvez assim, o memorial em São Paulo, né, o Memorial da Resistência, em algumas outras unidades, mas nós não temos um museu federal, uma iniciativa a partir de uma política pública federal que tenha sido construída para a gente fazer isso. O mesmo se dá, e mais gravemente, por exemplo, em relação à história dos escravizados. Né? Eu morei em New Orleans quando eu fiz o doutorado de sanduíche, que é uma cidade no sul dos Estados Unidos. Para quem lembra um pouco da história dos Estados Unidos, teve, né, a Guerra da Secessão, aquela grande disputa entre o norte, né, e o sul por conta, né, dessa questão da escravidão, por conta dessa luta, né? O norte acreditava e defendia muito mais que todos eram livres e que a gente deveria ter um trabalho, né, remunerado e livre, e as plantations, ou seja, a exploração desse trabalho, com as plantações de alimentos, uma série de coisas, elas ocorriam muito na região sul, onde fica New Orleans, onde eu fui morar, que tinha uma grande exploração do trabalho, né, de escravizados, e, portanto, era um papel, assim, né, era a defesa de uma mão de obra, de uma economia que dependia, né, daquela exploração. E aí eu fui visitar uma plantation, e aí é muito legal, né, a perspectiva de construção memorial que eles fazem, porque talvez seja uma das únicas, uma das poucas, mas que foi transformada em um museu, ou seja, uma fazenda, né, que atuou, né, naquele período, mas que conta a história a partir da perspectiva dos negros, e não da perspectiva dos exploradores, como em geral a gente tem. E aquilo foi muito interessante, me marcou muito, e eu ficava pensando em como a gente não tinha espaços, né, dessa forma no nosso país, enquanto a gente não tinha, né, o Brasil foi um dos países que mais, né, escravizou, talvez tenha sido, né, um dos maiores lugares onde chegaram, né, homens e mulheres negras da África, e a gente tem muito pouco essa história. Até bem pouco tempo eu não tive história da África, né, no meu ensino fundamental ou no ensino médio. A gente tinha, né,
valorizava muito uma perspectiva eurocêntrica, né, de formação e tudo mais. E desconstruir isso é algo muito difícil. E eu acredito que o jornalismo tem um papel importante para auxiliar nesse processo dessas desconstruções, de trazer essas outras vozes, de trazer essas outras narrativas. Então, eu busquei tratar a minha trajetória enquanto jornalista, depois enquanto pesquisadora, buscando um pouco esses outros olhares, essas novas visões. Quando eu fui trabalhar, né, como pesquisadora de comissões da verdade e tudo mais, a gente buscava fazer um pouquinho disso. Ou seja, trazer a perspectiva daqueles que naquele momento lá atrás, quando defendiam a democracia, tinham sido derrotados e não tinham ganhado voz, ou seja, não tinham ganhado espaço para dizer as suas perspectivas, para contar um pouco das suas memórias. E eram pessoas que, apesar de muito sofrimento, às vezes de ter sido torturadas, de terem perdido entes queridos, né, que foram assassinados, né, por agentes do Estado, ou pela omissão, ou pela conivência, né, de agentes do Estado no período da ditadura militar brasileira, eram pessoas que queriam contar aquilo, que tinham muitas coisas guardadas, tinham muitas, mas queriam falar. E aí sempre lembrando que essas memórias, elas não são perfeitas, às vezes elas falham, às vezes, né, o cheiro, a cor, o lugar, algumas coisas lembram e outras não vêm, né, à tona naquele momento. E eu me dava conta que, né, no período do meu doutorado, quando a Comissão Nacional da Verdade estava em funcionamento, a gente tinha quase 50 anos, né, então, de processo aí desde a ditadura. Estava-se, em 2014, estava-se rememorando os 50 anos do golpe de 64. Então, muita gente já estava ou morrendo, ou já havia morrido, ou já estavam, né, senhores e senhoras, né, idosos e tudo. E aí eu acho que foi um momento importante, né, assim, para o Brasil, da gente valorizar, né, essas memórias das pessoas que vivenciaram, que testemunharam aquele período. E então, assim, eu não sei se eu te respondi a fundo, mas eu acho que o jornalismo tem um papel importante, né, claro, de manter, né, essas datas, no seu agendamento, nas suas atividades, isso é algo, né, ainda importante, mas eu acho que a gente não pode focar apenas nas efemérides e nesses episódios, né, mais relevantes. A gente tem que, no dia a dia, no cotidiano, também trazer um pouco mais de contextualização. Talvez seja isso que a sociedade mais demande, né, do jornalismo na atualidade. Porque falar que o acidente aconteceu aqui na frente da minha casa, qualquer pessoa hoje pode ter uma câmera, fotografar e colocar que aconteceu. Essa notícia hard news, essa questão e tudo, claro que a gente precisa da chancela dos jornais, da credibilidade e tudo mais para continuar noticiando o episódico e o factual. Mas eu acho que o que a gente mais demanda é desse jornalismo interpretativo, desse jornalismo mais contextual. E, para isso, esses acionamentos da memória são muito relevantes. Não é. Respondeu super, super bem. Fiquei anotando coisas aqui quando você falava, e fiquei pensando. Aí eu vou desmembrar em duas perguntas. A primeira pergunta é que eu queria falar, que você falasse um pouco da sua experiência, né, como jornalista e pesquisadora na atuação nas comissões da verdade, e especialmente numa dimensão, né, dessa relação memória e verdade, e que não deixa de ser memória, verdade e trauma, né? Porque existem, e você falou em pontos muito importantes, assim, tem processos históricos no Brasil que são muitíssimo reprimidos e que não foram encarados de maneira muito aprofundada, dedicada, em termos de políticas públicas reparatórias, etc. A ditadura militar é um deles, né? A gente se optou no Brasil por um acordão, né, a anistia, se optou, então a gente não fala muito isso. Eu estava, por outro motivo de pesquisa, estava vendo assim a quantidade quase ínfima de novelas que tematizam a ditadura. Isso mostra, né, é revelador de algo, de que a gente, como sociedade, não enfrentou isso de uma maneira profunda, né? E, por outro lado,
isso contribuiu para inúmeros negacionismos. Não houve, não foi assim. E como a gente não teve uma experiência pós-ditadura de reparação, de justiça, né, e de reparação, justiça no sentido de punir os criminosos, né, punir os torturadores, punir, sabe, enfim, né, e colocar com isso os limites da democracia. A gente não optou por esse caminho, mas por um outro caminho, de um tipo de pacificação, ou chamado assim, né, pela anistia geral e total, a gente não caminhou dessa forma. E aí isso no Brasil acabou abrindo para negacionismos ou relativizações muito, muito complicadas da ditadura. E eu acho que, por outro lado, também, né, e claro que é um fenômeno muito distinto, mas que também foi muito reprimido e recalcado, que é o da escravidão, né? Que também não tratamos, e você fala isso muito bem, você lembrou aí da sua experiência nos Estados Unidos, é um país que encara muito mais isso do que o Brasil, por exemplo, né? A opção do Brasil foi pelo esquecimento, né? Pelo esquecimento e aí forçar algumas questões de democracia racial, né? Entendeu? Criar algumas outras dimensões, assim, de quase uma lógica da convivência harmônica que não existe, não é harmônica, não é igual, não é, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, a partir da sua experiência, da importância, que aí eu ampliaria a questão, assim, a importância dessa relação memória e verdade e trauma, e na sua dimensão com a política, mas não só com a política no sentido político partidário, mas também das políticas públicas que são fundamentais, inclusive políticas públicas culturais, como você bem tratou dos museus e tal, elas são fundamentais para que essa memória não caia em esquecimento ou não seja utilizada de uma maneira muito interessada ou interesseira por certos grupos que tentam negar alguns aspectos da nossa história recente, né? Em prol de valores ideológicos e tal, outros que não a verdade, o compromisso com a verdade. Igor, então, eu acho que você pegou no cerne, assim, de uma questão social e política que a gente tem no Brasil, que é a dificuldade de lidar com as memórias do passado. E isso é uma coisa que tem me incomodado muito recentemente. E eu vou falar de uma questão pessoal e para você poder entender. Eu perdi minha mãe em 2020. Minha mãe faleceu em 2020 em decorrência de um câncer no meio da pandemia. E aí, eu comecei a me engajar e eu oriento um trabalho de mestrado. Eu tenho um aluno, Rodrigo, orientando de mestrado, que está trabalhando justamente com as questões de luto e memória em decorrência da pandemia. Então, um trabalho de comunicação política e saúde articulado aí nessas questões, mas focado para entender, né, os memoriais digitais criados, né, em homenagem as pessoas que morreram na ditadura. Então, essa questão do luto e essa questão da morte, ela me passou a ser, já me era cara, enquanto pesquisadora, né, enquanto estudiosa de grandes violações de direitos humanos, do período da ditadura e tudo, né, por conta do trabalho das comissões da verdade. E aí, depois, então, de 2020, da pandemia e com a questão da minha vivência pessoal, né, com a partida da minha mãe e desse aluno, isso passou a ser uma coisa que eu comecei a estudar para poder vivenciar meu luto também, para me ajudar a compreender algumas coisas. E aí tem algumas coisas, alguns fatos, assim, que são importantes para a gente cruzar um caminho. Eu acho que uma das grandes tragédias da ditadura no Brasil foi a falta de informação, a falta de transparência, né, de registros dos dados, de uma série de coisas que impedem com que a gente conheça mais a fundo, que a gente tivesse acesso. Por exemplo, os arquivos das Forças Armadas nunca foram abertos, né, nunca foram, né, no Estado brasileiro. Nem uma legislação que criou uma ação, né,
que originou aí uma comissão, então, da verdade de âmbito nacional, foi capaz de fazer com que esses documentos viessem à tona. Isso é um grande problema, porque a gente passa, né, a tratar algumas coisas como se elas não tivessem acontecido, como se elas não tivessem existido, ou como se eu não tenho certeza sobre elas. Então, você vai colocando muitas dúvidas sobre esses processos e descredibilizando, né, as memórias de quem viveu e quem está apto a contar sobre isso. Enfim, deixa eu só fazer uma pausinha aqui, não sei se eu ouvi um barulho de... Pronto. Então, tem dois movimentos, assim, no Brasil que são muito interessantes. Um movimento, né, que começa a partir de uma sentença, né, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso chamado Gomes Lund versus Brasil, né, contra o Brasil, que, né, uma ação de um caso específico da guerrilha do Araguaia vai, né, parar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, depois é levado à Corte Interamericana, é julgado, e nessa sentença há uma série de recomendações ao Estado brasileiro que incluem políticas de memória. Dentre elas, a recomendação de que o Brasil revisasse, né, o seu passado histórico e, a partir de uma comissão nacional que fosse criada pelo Estado brasileiro para analisar as práticas e as violações de direitos humanos desse próprio Estado, investigasse, né, mais a fundo e trabalhasse com a perspectiva de memória, verdade e justiça para que a sociedade, principalmente os familiares de mortos e desaparecidos, tivessem uma maior participação nesse processo de construção, né, dessas memórias, né, que as vítimas, então, os testemunhos desse período, né, pudessem falar, pudessem ter um movimento de fazer essa ação. Ou seja, muita gente criticou a Comissão Nacional da Verdade quando ela foi criada, porque não entendia o que era o conceito de Comissão da Verdade. E esse nome das comissões, ele é cruel, né? Porque é a Comissão da Verdade, como se tivesse uma verdade, a verdade única, absoluta, e a gente sabe que não existe, mas a gente sabe que existe uma verdade factual. E nessa era de pós-verdade que a gente vive, ou de, né, desinformação, fake news, seja lá como vocês querem chamar, que é um fenômeno da comunicação política e é um fenômeno também comunicacional, porque é um fenômeno do digital, porque sempre houve boatos, sempre houve, né, questões de disputas políticas, uma série de coisas, mas esse movimento, ele é um movimento que nos aflige enquanto pesquisadores da comunicação, porque ele é algo, né, possibilitado ou ampliado por esses modos de comunicação e de interação digitais, né, trouxe uma série de questionamentos, uma série de coisas. E nos volta, enquanto pesquisadores, a refletir o nosso próprio movimento, né, ou seja, de relativização. Relativizamos tanto, né, sociologicamente, o pensamento sobre os conceitos, sobre as coisas, que talvez tenhamos relativizado demais também essa noção, né, de verdade e as suas construções, para que grupos políticos pudessem fazer uso, né, dessa noção e pudessem defender verdades, entre aspas, que na verdade são desinformações criadas com uso, né, político, ideológico e tudo mais, para desconstruir um passado histórico. Ou seja, chega-se de se dizer, né, no século XXI, no Brasil, em documento público, né, então, assim, que as Forças Armadas, todo 31 de março, né, eles publicam, né, ali as datas, vão rememorar esse, né, golpe de 64, vão falar desse movimento, que eles chamam ainda de movimento, né, militar, não reconhecem enquanto golpe, não reconhecem enquanto ditadura, chegam a inclusive, questionar a existência da ditadura, chegam a questionar que aquele momento tenha sido um momento de exceção, um momento de autoritarismo e tudo. Isso se deve muito, então, à nossa dificuldade de lidar com essas memórias, a nossa falta, por exemplo, de aparelhos públicos ou de políticas públicas e de questões de trabalhar isso, chegando ao ponto de que pais, de que familiares alinhados a um ou outro grupo político queiram intervir, inclusive, no tipo de matéria, no tipo de conteúdo que está sendo trabalhado nas escolas em relação a esses períodos. E isso é de uma gravidade, isso é de um impacto, né, para um país, para a história de um país, para a sua memória, muito significativo.
E aí a gente tem que buscar entender, então, de onde que saem esses movimentos e de onde saem essas coisas. Então, durante o período da ditadura, toda a história do Brasil daquele período, todas as memórias em relação àquele período, elas foram articuladas, elas foram conduzidas ou pelas Forças Armadas ou pelos seus apoiadores. Porque quando se vive numa ditadura, você tem um cerceamento, né, de todas as formas de liberdades e todo tipo de perspectiva que seja contrária, ou seja, toda opinião política que se tem, toda a forma de contar e de narrar essas histórias, elas são impedidas, ou há pelo menos tentativas. Então, nós temos poucos registros daquele momento, naquele momento. Tem, assim, o livro Brasil Nunca Mais, né? Você tem algumas iniciativas de corajosos, de pessoas, né, aguerridas que ali conseguiram, né? O livro do Zuenir, né, 1968, e tantos outros que foram, né, ou seja, no momento de fim, no momento de abertura, pós-79, e tudo que conseguiram, né, ir fazendo alguns registros e contando um pouco Mas são coisas muito dispersas, porque era muito difícil ter uma voz dissonante. Então temos o trabalho de artistas, né, cantores, cineastas, questões de teatro, ou seja, que também tentaram fazer, né, ali, a partir da sua produção cultural, algum tipo de frente a esses movimentos, mas muito com muita repressão, com muita dificuldade, né, a partir de muita luta e tudo. Então, esse é um primeiro momento. Depois você tem uma fase de abertura, e aí, principalmente, então, que começa em 79 com a lei de anistia. E aí a lei de anistia é um entrave que a gente tem. Por quê? A lei de anistia hoje, ela é vista pelo pessoal do direito, dos direitos internacionais, como uma questão no Brasil. Por quê? O Brasil é signatário de uma série de tratados internacionais de direitos humanos. E esses tratados consideram que, né, alguns tipos de crimes, né, são graves violações de direitos humanos que, portanto, elas não são anistiáveis, ou elas não são passíveis, né, desse perdão jurídico, vamos dizer assim, ou de algum tipo, né, de ação desse tipo, que, portanto, elas também não são prescritíveis. Ou seja, esses tipos de crime, eles não prescrevem. Por exemplo, o desaparecimento. E aí eu vou voltar onde eu comecei a te responder, porque eu estava falando da questão do luto, da questão da morte, da minha mãe e tudo mais. Eu tive um processo de despedida da minha mãe, de viver na reta final da vida dela, que foi muito bonito, que foi muito positivo, no sentido de que eu consegui me preparar para essa despedida. Quando a gente teve, né, o laudo, minha mãe teve um câncer de mama, e depois esse câncer, ele teve uma metástase cerebral. E ali, a gente teve uma consciência de que restava pouco tempo de vida. A gente não sabia se podia ser um ano, se ia ser um mês. Eu comecei a estudar sobre o tipo do câncer dela, que era muito específico, muito agressivo e tudo, mas, e aí, cada vez que eu lia mais, eu tinha consciência de que era menos tempo que ela teria. E ela acabou vivendo praticamente 6 meses depois desse último diagnóstico, o que era muito tempo perto do que eu via. Então assim, tentava aproveitar. Depois eu parei de estudar um pouco isso, porque estava até me fazendo, né, causando uma certa ansiedade, né, em relação a esse processo. Mas eu tive esse momento de despedida. Os mortos da Covid, durante algum tempo, as famílias não puderam se despedir desses corpos, elas não puderam ver esses corpos, os caixões eram lacrados, elas não puderam ter, né, a cerimônia do luto, elas não puderam vivenciar isso. E alguns familiares de vítimas da ditadura também não puderam despedir dos seus parentes, e até hoje convivem com a angústia de que seus parentes são considerados desaparecidos políticos, porque eles não tiveram acesso ao corpo, eles não tiveram acesso ao que aconteceu. E esse é o tipo de morte que ela não é interrompida. Esse trabalho de luto, ele é constante, ele não se encerra porque você não tem a materialidade desse processo. E isso é muito perverso. E é muito perverso quando o Estado brasileiro contribui para isso. Contribui como? Quando paralisa as buscas, quando delonga muito tempo para as investigações, quando não pune ou não tem nenhum processo, né, criminal em relação a isso. Então, o que a lei de anistia
provocou no Brasil. Do mesma forma que ela tem um valor positivo muito grande, que ela permitiu a volta dos exilados políticos, ela permitiu, né, uma articulação e tudo política que foi importante. Por outro lado, alguns tópicos dessa legislação eles foram impostos, eles não foram aceitos. Era o que dava para aceitar. A gente tem que lembrar que o Brasil, a gente tinha um partido Arena, né, que comandava, os líderes ditadores, né, presidentes ditadores comandando, né, ali, né, as políticas do país, e uma oposição consentida. Então, todo mundo que era oposição tinha que se enfiar num partido, por mais que pensasse completamente diferente. Você não tinha uma pluralidade de vozes, de representações, de uma série de coisas. Você queria criar um partido, ou um movimento, ou se reunir para falar politicamente fora desse espaço permitido, você era considerado, né, um criminoso, você era considerado um subversivo e tudo. E isso, né, tem uma dimensão que impacta muito os nossos processos mais recentes. Por quê? Porque as nossas transições, elas foram todas muito pactuadas, elas não tiveram, então a gente fala, o Brasil tem essa história, essa construção de que a gente foi, né, da democracia racial, esses mitos que não fazem, né, nenhum sentido, mas que são construídos e repetidos e que aí vão se tornando, né, pseudo-verdades, né, de que as nossas transições foram factuadas, que o Brasil não entra em guerra com ninguém, que a gente é uma sociedade muito pacífica, que vem muito, Igor, dessas transições, né, muito controladas, muito demoradas e muito pactuadas. E a lei de anistia, ela faz parte desse processo. Se a gente pensar no processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016, ele também acontece assim, dessa forma, ou seja, eu lembro de uma entrevista, além de pesquisar os jornais, né, e as narrativas sobre a ditadura e sobre a Comissão da Verdade na tese de doutorado, eu entrevistei todos os conselheiros, né, os comissários, as pessoas que estavam ali à frente da Comissão Nacional da Verdade, jornalistas que cobriram, os assessores da comissão e tudo mais. E aí o Pedro Dalari, que foi o último coordenador da comissão, ele fez uma declaração nessa entrevista que eu achei muito interessante, muito importante, assim, eu queria, né, destacar, que ele estava falando dessa transição, né, e tudo desde a independência. Então ele me lembrava que o quê? O primeiro chefe, né, de Estado, de governo no Brasil foi o príncipe herdeiro, foi o Dom Pedro. O Marechal Deodoro era Marechal do Império e virou presidente da República. Depois de Getúlio Vargas, era ministro do Washington Luiz, né? E aí vai fazer a Revolução de 30, né? O golpe de 64, né? Quem indicou o vice do Castelo Branco foi o Juscelino, que era o José Maria Alckmin, que acho que era parente, né? Cunhado, não lembro exatamente assim, do Juscelino. O golpe de 64, por isso que alguns autores chamam de golpe civil-militar, faz um acordo, um grande acordão, né, entre a sociedade civil e as alas militares ali que insatisfeitas, né, com o governo do João Goulart, que tem Adhemar de Barros, governador, né, de São Paulo, o governador da Guanabara, que era o Lacerda, né, e o governador de Minas, Magalhães Pinto, articulando isso porque tinha expectativas de poder concorrer. Então, ou seja, usa-se de uma ferramenta antidemocrática para dar-se um golpe de Estado e depois eles esperavam poder concorrer em 65. Só que todas as aberturas antidemocráticas que a gente faz, é o que eu falo, a democracia pode não ser o melhor regime, não ter a melhor participação popular que a gente quisesse, ou pode ter uma série de defeitos, ser imperfeito e tudo, mas ainda é o melhor, né, que a gente conseguiu, enquanto sociedade, desenvolver. Todo tipo de ruptura que flerte com o autoritarismo vai abrir precedentes graves para o processo democrático. Esses estudos revelam isso e esse nosso processo revela isso. E isso vem na nossa trajetória do Brasil, né? Que é uma trajetória de golpe de Estado. Aí depois a gente vem quem que é eleito, então, quando a emenda Dante Oliveira lá, né, em 89, né, no fim, já pós-ditadura, pós-constituinte, né, pós-constituição, na verdade, né, de 88, e aí você tem, né, as eleições, e aí Tancredo, né, é eleito, mas quem que está como vice?
o Sarney, que era do Arena, o antigo partido da ditadura. Então, ou seja, você tem sempre continuações, você tem dificuldade de rupturas, né? Primeiro o governo Lula, então Lula também para ser aceito, né, enquanto um candidato viável pelo mercado e tudo, precisa se articular, né, com uma política também neoliberal e tudo, indo contra alguns valores daquele Lula lá de 89, de algumas questões. Então, todos esses movimentos são essas continuidades que a gente tem no Brasil, porque a sociedade brasileira, né, tem esse conservadorismo, tem essa dificuldade de lidar, né, com rupturas. Né? Então, por que uma comissão da verdade ela demora tanto para ser criada, para ser desenvolvida, e por que ela não é aceita de alguma forma por setores? Ô Igor, na minha pesquisa eu mostro numa análise do episódio de criação da Comissão Nacional da Verdade, que foi uma cerimônia importantíssima no Brasil, que todos os ex-presidentes, todos os presidentes brasileiros do período republicano, né, ainda vivos, estavam presentes. Então, você tinha lá o Sarney, você tinha o Collor, o Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, e o Temer, que era vice de Dilma, e a gente nem sabia que ia ser presidente ainda naquela ocasião, mas que estava lá também. Todos ali presentes para criar a Comissão Nacional da Verdade. Ela foi criada, né, a partir de um amplo acordo político, de uma grande articulação para que ela pudesse, né, existir. E aí, numa cerimônia para que fosse o quê? Uma política de Estado, não uma política de um governo. Isso foi muito emblemático, foi muito importante. E aí você tem, então, as Forças Armadas participaram também desse evento. E aí, quando a comissão, né, é criada por lei e faz essa solenidade para dar posse, tudo para os integrantes e tudo mais, tem uma foto que, se não me engano, é da jornal da Folha de São Paulo, se não me engano, que são todos batendo palma e aplaudindo aquela criação. As 3 lideranças das Forças Armadas não batem palma, elas não se mexem ali, né, como naquele ato solene. Isso é emblemático das dificuldades que a Comissão Nacional da Verdade iria enfrentar. E aí é também emblemático de um problema que a gente teve na criação dessa comissão, porque ela foi criada, Igor, no Brasil, mas você não teve uma preparação da sociedade. Primeiro, um delay muito grande, né, um tempo muito grande entre o fim da ditadura, então se a gente for considerar aí 85, 88, né, até a Constituição, até 2012, né, quando ela de fato inicia os seus trabalhos. É muito tempo, né, para você. Então, a sociedade já estava com outras questões, já estava discutindo. Então, voltar essa pauta que era muito importante, mas muito tempo depois. Por quê? Por conta de todas essas transições, de problemas econômicos, de prioridades que todos esses outros governos foram colocando até então. E aí a Comissão da Verdade era para chamar Comissão Nacional da Verdade, acho que era Verdade, Memória, Verdade e Justiça. E o Justiça sai do nome. E não é em vão que ele sai do nome. E uma das questões, que no final, quando a Comissão da Verdade encerra os trabalhos, ela vai indicar, não foi unanimidade dentro da própria comissão, mas a maioria dos conselheiros, a maioria dos pesquisadores, né, estavam de acordo com isso, que era um pedido de que se revisasse, né, a lei de anistia. Justamente por ela impedir, né, que você processe, né, agentes do Estado. E a questão dessa revisão não é que ninguém queira prender, né, ou tudo, senhores e senhoras de 70, 80, 90 anos hoje, não sei, que tenham sido agentes de repressão. Mas era na tentativa de você provocar a sociedade, você engajar a sociedade, né, nesse movimento, para que as famílias, para que as pessoas que viveram não tivessem essa sensação de impunidade. Porque o que aconteceu era que vários desses agentes depois voltam, esse ideal, esse tipo de pensamento, voltam a posições de comando. Olha que dificuldade para quem foi vítima da ditadura, imaginar que o seu torturador possa ser homenageado no plenário do Congresso Nacional. Exatamente. E tudo é por conta, assim, desse pouco valor que a gente dá, então, né, para a história do Brasil e para outras memórias, né, que pudessem surgir, pudessem ser valorizadas
desse processo. Então, eu fiz uma resposta muito ampla, muito longa e tudo, mas era para colocar um pouco do que eu acredito. Assim, eu acho que a questão da Comissão Nacional da Verdade, a questão de ter trazido esse tematoma de novo e tudo, ter trazido algumas coisas que estavam muito tempo, né, ali tratadas como tabus, como coisas que precisavam ser apagadas, não deixa como tá, né? Para que ficar revivendo isso? Que é a coisa que me incomoda, que eu falei, né? Voltando aí à questão da morte da minha mãe, das mortes do Covid. Para que você vai ficar revivendo essas memórias? Para que você vai ficar guardando as coisas? Porque as coisas me ativam memórias. Porque as mídias, porque as fotos, os filmes, as coisas, me trazem memórias. Às vezes são memórias de dor, de saudade, mas às vezes também são memórias positivas que me ajudam a trabalhar esse luto. Então é por isso que a gente tem, porque o luto e o trauma, ele é uma questão de ser trabalhado. E aí, se você tem uma sociedade que tenta apagar, ou seja, ela trabalha com o esquecimento a partir da perspectiva do apagamento, ele é algo que sempre vai vir à tona, que sempre vai bater a porta, que sempre vai nos incomodar, porque não houve um trabalho de memória, dessas memórias coletivas, dessas memórias públicas, né, que a gente possa desenvolver em relação a esse passado autoritário do Brasil. E eu digo passado autoritário não só em relação à ditadura, mas no nosso processo de colonização, nosso processo, né, aí das práticas escravagistas e uma série de outras construções que a gente teve, né? Então, é preciso esse trabalho. Esse trabalho, ele é inevitável. E enquanto a gente não tiver, a gente vai estar, né, com esse passado sempre nos incomodando, porque a memória, o esquecimento positivo, quando eu falo, né, eu lembro muito Posso continuar ou você quer? Pode falar. Tá ótimo, tá ótimo. Eu adoro aquele conto, que você deve conhecer, do Borges, que é o Funes, o Memorioso. Que ele está contando e o Funes lembra de tudo, né? Ele um ser que não esquece nada. E aí, que dificuldade que é a gente não esquecer as coisas, que tristeza que é não esquecer, porque se você lembra exatamente tudo que aconteceu no seu dia anterior, você vai passar o seu próximo dia inteiramente lembrando, você não vai ter condição de viver esse novo dia e de criar novas memórias, porque a gente está aqui hoje criando memórias, né? A gente está aqui hoje construindo aquelas coisas que vão nos impactar, que a gente vai lembrar. Então, que bom a gente poder trabalhar o esquecimento, que bom a gente ter coisas na nossa vida que a gente vai destacar, coisas que a gente vai querer esquecer, coisas que vão ficar. Mas esse esquecimento tem que ser aquele esquecimento de reserva. Ele tem que ser um esquecimento trabalhado, né? O Paul Ricoeur foi um autor que na tese me ajudou muito a compreender isso. Né? Então, ele fica ali, disponível. Quando você precisa acioná-lo, ele está lá, porque houve esse trabalho, né? O Andreas Roysing, eu nunca sei se eu pronuncio o nome certo do Roysing, eu falo Andreas Roysing, né? Que é um autor que eu também gosto muito, né? Fala dessa questão do trabalho de memória, né? E da sua importância a partir dessas políticas e tudo, ou seja, na dificuldade de lembrar-se de tudo, nessa impossibilidade, né, elegemos coisas que vão ser lembradas e coisas que vão ser esquecidas. Algumas vezes a memória nos trai ela mesma, por questões biológicas ou as outras, vai fazer a gente lembrar de coisas que a gente não queria ou esquecer coisas que a gente gostaria de recordar. Mas, de modo geral, a gente tem um papel ativo também nessa construção. E aí os estados, principalmente os estados democráticos, eles têm um papel importante nessa construção. Quais memórias a gente vai eleger para serem trabalhadas, para terem políticas públicas, para ter investimento, para ter uma série de ações, e quais são aquelas, né, que não vão ser prioridade, né, nesse governo, nessas ações. E aí, então, a partir fruto também dessas escolhas, desses investimentos e dessas questões, que as memórias desses períodos, elas foram valorizadas nos anos 2010, né, no Brasil, porque você teve uma série de políticas públicas, uma série de ações que buscaram fazer esse trabalho interessante. Então, você teve uma proeminência de peças de teatro, de filmes, né, que ainda são poucos, como você bem colocou, de produções jornalísticas e tudo, para poder articular e para trazer esse movimento, para mostrar perspectivas possíveis, pontos de vista diversos, contrários, plurais,
né, de pessoas defendendo coisas, né, das mais diversas e sob ponto de vistas, e é bom que na democracia a gente tenha isso. A questão é quando você rompe, né, com essas produções, e tenta implementar esse muro de silêncio, tenta dizer que as coisas não aconteceram, né, ou seja, criar uma história paralela, construir desinformação, né, com fins político-ideológicos ou para tentar levar uma parcela da sociedade ao erro, ao equívoco, né, tentar interferir em processos eleitorais, isso é de uma gravidade, porque aí a gente está falando dessa memória enquanto apagamento, que é uma tentativa de fingir apagar, né, em tudo, ou seja, não deixar esses rastros, e aí você, né, destrói arquivos públicos, você tira o investimento desses arquivos para que as coisas ali, que estão ali não sejam conservadas e se percam, e aí uma série de coisas que vão sendo feitas, isso é problemático, e isso é o exemplo mais claro de como o autoritarismo impacta, né, as práticas autoritárias impactam, então, né, em políticas de memória na contemporaneidade. Você tocou em inúmeras, foi uma ótima resposta, assim, acho que tocou em várias questões muito importantes, né? Até outras coisas que eu ia perguntar, você antecipou, foi muito bom. Mas tem um ponto que você coloca, que eu acho que é muito interessante, né, que você explana super bem, que é do quanto que, quando você usa a expressão, né, de muros de silêncio. Acho que é justamente isso, porque são muros de silêncio que impedem que muitas pessoas possam transpor esses muros e observar outras realidades, inclusive verdade factual, e muros de silêncio, inclusive, em torno das Forças Armadas, por exemplo, quando a gente não tem acesso a esses arquivos, numa sociedade democrática. Então, aquela expressão que se usava para a ditadura, né, sobretudo no contexto da transição democrática, do entulho autoritário, né, a gente vive isso até hoje. Esse entulho, a gente está entulhado até hoje. Porque assim, a gente não tem acesso numa sociedade democrática, num país democrático. É isso que chama, você trazer isso que chama atenção, é um país democrático, não é uma ditadura. E por que a gente não tem acesso como pesquisador, por exemplo? Né? Por que a gente não tem acesso como cidadão? Não só o pesquisador, porque o cidadão não tem acesso. Né? Então, dá uma sensação de Estado paralelo, praticamente. Né? Porque, embora tenha sido política de Estado a Comissão Nacional da Verdade, parece que ela não implicou em mudanças estruturais profundas, né? Como, por exemplo, o acesso a esses arquivos, que o acesso a esse arquivo faria do passado outro. Né? Ao contrário, parece que ela deu ignição, né, para alguns grupos políticos que antes estavam, né, calados, né, ou preferiam não se manifestar sobre determinados tópicos. Igor, é impressionante. Durante todo o tempo da Comissão Nacional da Verdade em funcionamento, se eu via Jornal Nacional, eu tenho as gravações, eu tenho os jornais todos, né, os registros e tudo, né, nos principais jornais do Brasil, os jornalistas sempre iam perguntar, as pessoas estavam falando das Forças Armadas, então vamos buscar ouvir as Forças Armadas, o que elas têm a dizer sobre isso. E aí, a frase da assessoria, a resposta, né, das Forças Armadas era sempre: as Forças Armadas não comentam a Comissão Nacional os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Era alguma coisa nesse sentido. Era assim, a gente não diz. E isso é sintomático quando você tem uma instituição que simplesmente ignora ou diz que não vai dizer nada sobre o trabalho da outra, que implica o seu. Você está profundamente implicado nisso. Quando você tem essa política de adotar esse não dizer sobre algo, isso é sintomático de que esse algo para você é problemático.
Você tem, a instituição tem dificuldades de lidar com esse. Então, a sensação que eu tenho, e aí isso eu digo muito, né, como uma hipótese, não é algo que eu tenho pesquisado, mas é algo que eu tenho vontade de pesquisar, porque agora eu estou com uma pesquisa sobre censura e liberdade de expressão na sociedade contemporânea, ou seja, no nosso dia a dia, né? Então, nesse período, nos últimos 5 anos, vamos dizer. E aí é interessante você pensar isso, por quê? Porque você tem, então, um momento que era a única voz, ou a voz, né, mais importante durante a ditadura, depois você tem outras vozes que vão entrando, de historiadores, de jornalistas, de não sei o quê, essas perspectivas. Depois você tem um momento de silenciamento, né, das Forças Armadas, e agora uma retomada dessas vozes por conta, né, de grupos que ficaram tanto tempo abafados, ou seja, que não podiam dizer, e que conseguiram encontrar, né, em personagens, né, em atores políticos e tudo, desses movimentos, principalmente do que a gente chama de novas direitas, né, e tudo, vocalização, espaço para defender esses outros pontos de vista. Então, a sensação que eu tenho é que essas políticas, né, de memória e tudo, elas trouxeram muita coisa positiva, muita coisa legal naquele momento, mas elas não conseguiram impactar, porque ela não foi um processo contínuo, talvez não tenha tido, eu não sei exatamente, né, onde estava o elemento ali, né, que todas as outras questões, são muitas questões, né, envolvidas nesse processo, mas que deram ignição para esse movimento aí extremamente conservador, até um pouco fundamentalista, né, de opor grupos, né, de não aceitar, né, essas memórias, não querer discutir autoritarismo, não aceitar. E tem um autor que eu gosto, ele chama Gabor Toff. Ele fala sobre a nova roupagem do autoritarismo e diz que uma das questões interessantes para a gente pensar hoje, ele não está falando do Brasil, não, está falando do mundo, porque esse não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, que a gente pensar em como o autoritarismo, né, seja a partir de personalidades autoritárias, de gestões com perfil autoritário, de toda aquela perspectiva do conceito, né, que de autoritarismo tem, como elas podem conviver em estados que se dizem democráticos, em sociedades que são pautadas, né, por valores democráticos, mas como a gente tem esse legado e a gente tem. Então, talvez hoje a nossa dificuldade, ou talvez o desafio, né, enquanto pesquisadores, seja a gente entender esses movimentos, né, essas atitudes, né, esses gestos, essas políticas autoritárias diante do Estado que se diz democrático, os desafios, né, para a gente tentar transformá-lo em mais participativo, mais democrático, menos excludente, né, mais inclusivo, mais diverso. Não, é perfeito, assim, o que você está falando. E eu queria que você agora falasse um pouco desse projeto mais recente sobre censura e liberdade de expressão. Acho que também tem tudo a ver com que são termos que também, na história recente do Brasil, estão muito associados à ditadura, né? Para nós, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desses termos, e você vê, por exemplo, em perseguições a artistas, né, indicações também, de certa maneira, se não volta da censura, mas uma reconfiguração da própria dimensão da censura, à medida em que você não financia determinados tipos de artistas e produções culturais, mas financia outras. Todo esse debate aí que é extremamente inócuo, né, sobre a Lei Rouanet, né, agora, mas que tem uma efetividade de comoção social muito grande, embora a Lei Rouanet devia ser debatida no quanto ela é insuficiente para a subvenção da arte e da cultura no Brasil, né? Porque a gente precisa de muito mais, a gente precisa de um país com a nossa vocação para a produção cultural, a gente poderia estar produzindo muita coisa bacana, e cultura, na lógica do mercado, também faz parte da economia, né? Se a gente for pensar na lógica capitalista, assim, mais
né? A cultura também Estimula turismo, né? estimula o turismo. Aí a gente pode ver os Estados Unidos, Hollywood, né? Enfim, toda essa produção cinematográfica, etc., faz uma boa, significativa parte da... Mas não é isso específico que eu ia falar. Queria falar dessa dimensão da censura, desses retornos, né? Mas também de usos da noção de liberdade de expressão como uma forma, às vezes, de legitimar discurso de ódio. Não sei se no seu projeto isso também tem aparecido na sua pesquisa, de repente, eu vou ser homofóbico, racista, misógino, mas é liberdade de expressão, né? Coloca isso sob né, a, a insígnia, né, da liberdade de expressão e tal, para fazer circular discurso de ódio ou, como você bem colocou, negacionismo, né? Na pandemia ou desinformação, isso foi muito... Não, mas é a minha liberdade de expressão, defendendo medicamentos que não são eficazes, defendendo o não uso de vacina, como uma lógica da liberdade de expressão e não no comprometimento com o coletivo, com informações equivocadas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desses retornos, reconfigurações da censura da liberdade de expressão a partir desse projeto que você está desenvolvendo agora. Ô, Igor, eu falo que eu tento sair de alguns temas, mas o Brasil não me deixa. Quando eu terminei a tese, eu falei assim, eu vou começar agora a pesquisar outras coisas, né? Eu fui fazer meu pós-doc com a Rosley Maia, e trabalhar com perspectivas, né, de deliberação em escolas públicas, trabalhar com uma perspectiva assim que eu, né, imaginava que ia ser mais leve e tudo. Mas o que acontece? Essas coisas te agarram, né? E aí você entra, começa a estudar, e aí você vai se tornando expert em alguma temática, alguma coisa, e elas voltam e falam, não tem jeito. E aí foi um pouco o que aconteceu. Quando eu estava terminando a tese, em 2017, defendi em março de 2017, ali já estava um movimento, já tinha ocorrido o impeachment e tudo, e ali já tinha um movimento que me chamava a atenção porque já apontava algumas questões. Eu trabalhei com uma autora na minha tese, que eu gosto muito, que é uma parceira de pesquisa, que é uma estadunidense, a professora Rebecca Atencio, da Tulane University, para onde eu fui lá em New Orleans. E a Rebecca tem um conceito que eu gosto muito, que chama ciclo de memória cultural. Ela produziu um livro sobre as iniciativas, né, que ela coloca, né, encaixa nesse ciclo de memória cultural que ela identificou teoricamente, e ela estudou justamente o processo no Brasil, né, que é uma articulação entre, né, as políticas de direitos humanos e de memória e as ações, então, de produção cultural, né, em relação a isso. E aí, minha tese, eu parti desse conceito para entender um tipo de produção cultural específica, que era a produção jornalística. A Rebeca estava olhando ali para cinema, teatro, para outras coisas, mas a gente está, né, olhando tudo dentro desse espaço, né, midiático que a gente hoje tem como mais aberto, né, entende, mais amplo no campo da comunicação. E aí, Igor, o que eu estava percebendo ali? Que aquele ciclo que a Rebeca estava descrevendo, que era um ciclo tão positivo dos anos 2010, já em 2017, ele estava se esgotando, ele estava chegando, ou ele estava recomeçando uma outra coisa, né? Ou ele estava, né, chegando no seu fim. Não consegui dar resposta para isso até hoje. Mas o que me chamava a atenção? Que durante, né, aqueles anos anteriores, e que a comissão funcionou, como eu te falei, a gente tinha uma série de ações que eram. Então, você tem política pública, ações da sociedade civil e tudo que surgem quase que simultaneamente, não são propositais, mas elas se integram e elas começam a se retroalimentar, conforme essa teoria, né, da Rebeca. Isso causa um estímulo e uma alavancagem para o desenvolvimento de outras iniciativas do tipo. Por exemplo, se você tem uma comissão da verdade, você precisa fazer uma investigação sobre censura, que é uma questão que a gente está falando, aí você vai criar algumas políticas, vai fazer algum investimento em público nesse sentido, então dali isso vai estimular que as pessoas conheçam mais aquilo, um artista, um produtor de cinema, alguém vai conhecer alguma história e ele vai
ficar interessado em tratar desse assunto, dessa questão, em montar um espetáculo de teatro, uma exposição sobre aquele episódio. Tem dados que são achados, então os historiadores vão pesquisar mais, os outros pesquisadores vão se interessar. Isso vai causando esse ciclo, essa cadeia, né, que a gente chama de um ciclo de memória ali positivo, em termos de direitos humanos, em termos de políticas de memória. E aí, em 2017, eu já estava vendo um movimento que era exatamente o contrário daquilo. Na verdade, eu estava percebendo que alguns artistas, que algumas pessoas que ousavam ou que queriam continuar discutindo essas temáticas por conta de um acerramento, uma crise política, né, muito intensa no país e tudo, elas estavam sofrendo, né, ou seja, falar sobre homossexualidade estava sendo um problema. Falar sobre questões de gênero, né, sobre pessoas trans interpretarem determinados papéis, estava sendo questionado, exposições estavam sendo... Eu falei, olha, pelo que eu estou entendendo, parece que está um ciclo oposto desse que a Rebeca estava entendendo ali, né, de 2010, então até 2015. Parecia que estava se criando um contramovimento. As pessoas estavam sendo atacadas na internet. E eu acho que a Queer Museu, né, a Queer Museu, e aquela encenação do Wagner Schwartz lá no MAN em São Paulo, né, foram episódios emblemáticos daquilo. E aquilo me chamou a atenção, eu fui estudar esses episódios um pouco, quase como uma continuidade da minha tese. E aí fui fazer o pós-doc com outras coisas, mas as coisas continuaram acontecendo. Eu falei, gente, eu preciso estudar isso. Que isso eu preciso compreender esse fenômeno que estava acontecendo, porque eu percebi o quê? Que as ações... Na época que eu estava na Comissão da Verdade, eu trabalhei, então, no doutorado, eu pesquisei a Comissão Nacional, mas eu integrei uma Comissão da Verdade Municipal, que foi a Comissão de Juiz de Fora, enquanto conselheira, comissária dessa comissão, e também fazendo um trabalho de comunicação, e eu integrei como pesquisadora, já depois do doutorado, contratada como pesquisadora, né, da Comissão da Verdade em Minas, da Comissão Estadual. E então, ou seja, eu estudei com comissões da verdade em âmbito local, estadual e nacional. E aí ali, na comissão estadual, né, a gente estava engajado, estava produzindo um filme, né, sobre o relatório, com alguns resultados e tudo. Eu fiz um roteiro, auxiliei na direção de um documentário que a gente criou sobre, né, tanto o trabalho das comissões da verdade, quanto, né, alguns resultados, contando um pouco da ditadura em Minas ali. Ou seja, uma iniciativa, né, cultural e tudo estimulada por política pública, né, por uma comissão da verdade. Só que tinha esse contramovimento e eu falei, não, preciso olhar para essas práticas censórias e preciso compreender isso de alguma forma, porque essas comissões estão acabando, o que vai ser desses relatórios? Eles vão virar letra morta ou eles vão, né, ser articulados, ser apropriados? E aí, Igor, nesse trabalho, enquanto pesquisadora da Comissão da Verdade, consegui identificar que a primeira ação, primeiro gesto do governo, antes de haver ditadura, teve uma operação que chamava Operação Popeye. Popeye em relação ao general Mourão, que usava um cachimbo e tudo, então, por isso ela ganhou. E a Operação Popeye, ela era desmembrada em outras operações. E elas buscavam alcançar 3 eixos, assim. Primeiro, ela buscava cercear as fronteiras. Então, como o golpe, né, as tropas saíram de Juiz de Fora, né, rumo ao Rio de Janeiro, né, ali 31 de março, 1º de abril de 64, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Postos de gasolina não podiam vender combustível para ninguém, só para os veículos das Forças Armadas. Cercaram a entrada e saída, né, dos estados. Invadiram os meios de comunicação, né, ocuparam as rádios para poder controlar a circulação de informação. Os primeiros presos políticos que a gente tem no Brasil são sindicalistas ou pessoas que atuavam aonde? Nas agências
de Correios e Telégrafos nas empresas, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Telégrafo era importantíssimo, a gente não tinha telefone celular, internet, como a gente tem hoje. Então, controlar essas... Um dos primeiros presos, Misael Cardoso, lá de Juiz de Fora, a dona Marita deu entrevista para a gente, contando, ele foi preso na Semana Santa, ele estava voltando de um feriado de Semana Santa, e ele era o diretor, né, ali. Então, olha só, a atuação contra movimentos de trabalhadores, sindicatos, para que não houvesse manifestação, contra meios de comunicação ou formas de informar, então, correios e telégrafos, jornais e tudo, e esse movimento de cercear fisicamente nas entradas e saídas. E depois, uma ação de controle de quê? Nas universidades, do pensamento crítico, né? Ou seja, livros eram apreendidos, as pessoas não podiam falar determinadas coisas em salas de aula, agentes da paisana eram colocados, infiltrados, né, dentro das universidades e tudo para você barrar qualquer forma de oposição ou de crítica que tivesse aquele governo. Aí, Igor, para a gente que é da comunicação política especificamente, eu identifico 3 eixos, né? Que é, portanto, então, a censura aos movimentos artísticos, né? E essas ações, que é o que a gente também, né, vai ter depois, a censura ao jornalismo, né? E a censura à liberdade de cátedra, aos pesquisadores, aos professores e tudo. Então, esses 3 eixos são os eixos que eu desenvolvi na minha pesquisa que eu quero buscar compreender. Eu comecei pelo primeiro, que foi que eu acho que foi o marco, porque eu acho que a arte, o movimento cultural, ele nos dá pistas dos movimentos políticos, é uma forma da gente compreender a ação política e tudo. A arte comunica, né? Ela é um elemento importante para isso. Então, foi por mim. Então, comecei, né, fazendo uma coleta de dados que me permitisse identificar alguns dados. Eu trabalho com pesquisadoras lá da UFMG nesse estudo, né, nessa pesquisa. E aí, o que a gente buscou fazer? Coletar dados em jornais, em plataformas de mídias sociais, para entender como isso estava, esses episódios assim de cenoura, busca por palavras-chave e tudo, fazendo uma coleta, a gente usa, né, alguns scripts, né, por linguagem de programação, Python, né, mais especificamente, para coletar dados, né, dessas plataformas e também de alguns jornais com essas palavras-chave, censura, liberdade de expressão e etc. E aí, olha que curioso, de 2017 a 2020, que é quando tem a primeira coleta, a gente teve 42 casos emblemáticos de censura ou de tentativas de perseguição, de ataques, né, que às vezes não se materializaram em última instância como censura, porque aí o judiciário entrou, outra coisa entrou e impediu, mas que teve tentativa aí, né, ocorrendo de 2017 até março de 2020, que é quando começa a pandemia, e aí por conta do fechamento e tudo, a gente interrompeu a coleta, mas agora é a coleta que eu continuo fazendo até 2022. Mas olha só, 42 episódios emblemáticos, o que a gente considera isso? Aqueles que circularam, foram noticiados pelos grandes veículos de comunicação no Brasil, pelos top, né, aí do mainstream, e que tiveram algum tipo de reação. Então, esses que entram na nossa coleta eram tantos que a gente teve que ajustar algum critério, algum recorte. Então, teve muito mais que isso, principalmente, às vezes, em pequenos municípios e tudo. O que isso revela, o Igor? Que no Estado democrático, que a censura é proibida, está descrita na Constituição essa proibição, a gente tem legislação contra isso, né, liberdade de manifestação e tudo, nós temos artistas que, quando resolvem tratar de alguns assuntos, e esses principais assuntos são falar sobre a ditadura, falar sobre questões de gênero, falar sobre, ou ter corpos nus, ou de homossexuais, ou de pessoas trans, LGBTQIA+, né, alguma coisa, esses temas são amplamente passíveis de sofrerem algum tipo de agressão, ameaça na internet, censura explícita, né, e tudo quando o Estado proíbe. O Crivella, né, que foi prefeito do Rio, ele chegou a dizer explicitamente, né, no Facebook, eu não sei em qual plataforma, mas gravou um vídeo falando que determinada exposição, que eu acho que era a Queer Museu, só ocorreria no mar, que era onde ela estava programada, agendada, se fosse no fundo do mar, no Rio de Janeiro. O mar é o Museu de Arte do Rio, né, para quem não sabe.
Olha só o grau, né, que o Crivella também, na Bienal do Rio, né, e tudo, chegou a querer aprender livros, né, depois você teve uma reação do Felipe Neto, que comprou todo o estoque, distribuiu os livros gratuitamente, então teve todas essas ações. Então, eu estou buscando compreender isso depois, né, que a gente encerrar a coleta e a análise, né, dessas questões do cerceamento das liberdades, né, nos setores culturais e artísticos. A gente vai partir para os jornalistas, para os ataques à imprensa, né, e para a censura à imprensa, e depois para os ataques, né, à ciência e às instituições de ensino, por exemplo, por meio de propostas, né, de lei como Escola Sem Partido e outras iniciativas nesse sentido. E aí essa pesquisa discute esses conceitos, então, assim, desinformação, liberdade de expressão, censura, são conceitos que a gente trabalha, e a gente está trabalhando com uma perspectiva de liberdade de expressão não como um direito absoluto, mas como um direito importante, qual que deve ser defendido para a sociedade, mas que ela não pode ferir outros direitos. Você ter a liberdade de expressar não quer dizer que você possa ser racista, não quer dizer que você possa ser homofóbico. Existem leis no Brasil hoje, né, que punam, por exemplo, o crime de racismo. Então, você pode dizer o que você quiser, você pode dizer o que você quiser, mas você vai ter que responder ao que você disser se você, né, adotar o discurso de ódio, né, e adotar perspectivas, né, que estejam dentro dessas práticas que outras legislações consideram. Isso para a gente fica muito claro, mas para alguns grupos, ou seja, há uma disputa de sentidos, e aí por isso que a comunicação é importante para olhar para esses fenômenos também, né, e acionamentos, então, portanto, de memória para fazer essas defesas, né, para um lado, para uma perspectiva ou para outra, de que diz, não, estou usando a minha liberdade de expressão, então eu posso dizer tudo. Então, isso está ferindo a minha liberdade de expressão. E aí é uma grande disputa que a gente tem hoje na sociedade, né, de grupos aí dos mais diversos, sobre aquilo que... Então, assim, aquilo que é contra a sua ideologia, contra os seus princípios, é contra as suas perspectivas, não se pode dizer. Não se pode falar, não se pode debater. Aquilo que, na verdade, é a favor das suas perspectivas, é a favor dos seus direitos, e é dito, mesmo que ofenda algum outro grupo, algum ser humano, minorias especificamente, tudo, aí é uma defesa de que não, isso pode ser dito, pode ser porque é liberdade de expressão, falo o que eu quiser e tudo. Então, é buscar compreender isso e como, né, os poderes, como o Estado, como a sociedade vai lidar com isso daqui para frente, para que a gente tenha uma sociedade, sim, com mais liberdade, né, com mais possibilidade de expressão, liberdade de imprensa, né, de manifestação de todas as formas, mas que também haja respeito à diferença, à diversidade, né, uma convivência mais harmoniosa, né, e menos odiosa entre os sujeitos. É buscar compreender isso, né? Vamos ver aí como é que vão ser os resultados. Não, perfeito. Perfeito. Estou ansioso como leitor aqui pelos resultados. Acho que é uma pesquisa bem, bem interessante. A gente está caminhando para o final dessa conversa e a última pergunta que eu faço em geral é que se você tem alguma indicação acadêmica ou não, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser algum outro tipo de produção cultural que possa levar as pessoas que estão nos ouvindo a seguir refletindo sobre esses temas, né? Se você tem algum tipo de indicação, fica à vontade. Eu tenho vários, mas assim, eu vou concentrar, então, em um filme, né, em duas obras, assim, vamos dizer. Eu tô até... Aqui, tô com uma aqui, né, pertinho de mim, que eu estava concluindo a leitura e tudo, né, e vou falar. Então, assim, o filme eu vou indicar, então, um documentário que eu fiz para a Comissão Estadual, Comissão da Verdade em Minas, né, foi uma comissão estadual que atuou para investigar graves violações de direitos humanos no estado de Minas. Ele é um documentário curtinho, 20 e poucos minutos, que se chama Vozes da Resistência, né?
eu atuei e a gente, né, conta um pouquinho, né, desse período para quem quiser entender um pouco melhor. Ele está disponível no YouTube, é só entrar lá, né, no perfil, não lembro, canal, né, no canal da Uhum. Coveng, Covemg. É, no YouTube ele está disponível gratuitamente, tudo, Vozes da Resistência. E aí tem um livro, né, que eu gosto muito, que eu acho que articula essas questões, né, todas, e é interessante sobre memória, que chama Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, né, que é filho, né, do Rubens Paiva, né, que foi, né, tido como desaparecido político, né, do período da ditadura, e ele conta um pouco da história da mãe, a perspectiva da mãe, o olhar, né, para essa mulher que criou os filhos sem o marido, com toda essa dificuldade, e que mais recentemente estava sofrendo de Alzheimer. Então ele vai contando esses episódios e falando um pouco dessas questões das lutas pessoais e dessa questão da memória, né? Perpassa muito essas questões. Então, tanto a memória social quanto a memória biológica, né? Assim, essas nossas impasses. E aí, um outro livro que eu estou lendo agora, ele não, é um livro mais meio autoajuda, assim, mas é bem interessante. Eu gosto muito da autora, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu conheci ela por conta de um livro que chama é, é, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, alguma coisa assim, que me indicaram quando eu estava nesse processo de luto aí, por conta da partida da minha mãe. Mas mais recentemente eu li um outro livro dela que é para a vida toda valer a pena, ou para a vida toda valer a pena viver. Então, assim, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é bem legal e ela trabalha muitas questões assim da memória e falando sobre como a gente hoje está construindo as memórias da nossa velhice. Morrer é uma coisa que a gente sabe que todos nós vamos passar, o dia vai chegar. Se todos nós pudermos passar bem, né, a juventude, seremos idosos, se a gente não morrer antes, é a única coisa que nos aguarda, né? Ou é nos tornar idosos, ou se a gente morrer antes. E ela fala muito isso, sobre como envelhecer bem, sobre como envelhecer e sobre essas memórias que a gente está construindo hoje, que a gente está construindo agora, né, para auxiliar, né, a esse envelhecimento aí, né, com a cabeça legal e tudo mais. Então, eu tenho achado bem interessante, acho que ela faz algumas considerações, ela é também professora, ela também é pesquisadora, estuda, né, questão de tratamento paliativo, uma grande defensora dessa perspectiva no Brasil, eu acho bem legal, assim, é uma médica, mas acho interessante a perspectiva que ela tem de memória. Algumas são diferentes das nossas, mas é um outro olhar para a gente conhecer também. Muito legal, eu não conhecia o trabalho dela, estou aqui, você falou, estou aqui vendo, quero dar uma olhada. Muito legal, excelentes indicações também, um papo muito bom. Espero que Ah, eu também tenha. adorei. Adorei, adorei, é um prazer poder falar com você, né, mais uma vez. Aí acho que dá um sentido de trajetória, né, a gente conversar assim. Então, muito obrigado, e que as pessoas que estão nos ouvindo aqui possam acompanhar os resultados de suas pesquisas e querer, né? A Fernanda é muito produtiva, tem muitos artigos publicados para quem quiser se conhecer, né, essas pesquisas que ela tratou aqui. Acho que é bem legal ver os artigos, os outros livros, capítulos de livros, está tudo em fácil acesso. Fernanda, mais uma vez, muito Obrigada. obrigado. Obrigado também ao Arthur, que deu todo esse suporte para que a gente possa fazer essa conversa da melhor forma possível. Obrigado, Fernando. Obrigada a você, Igor. Foi um prazer muito grande, né? Obrigada pela condução. Desculpa, eu falo demais, né? Foi ótimo, que isso. Um pouco Excelente, longo, mas foi muito legal. Gostei muito. legal, excelente, excelente. Isso que eu nem